Com a chegada da República Federativa a 15 de novembro de 1889, o Brasil torna-se mais atraente para os imigrantes estrangeiros. O látex ainda estava em alta. Desta forma, avançou-se para o interior da floresta, ocupando áreas da calha dos rios. Outros imigrantes fizeram a opção mais atraente de permanecer na cidade. Na última década da metade do século XIX, ocorre especial ênfase para os portugueses, que passaram a chegar não só de Lisboa, mas de outras vilas. Neste período, as cidades de Manaus e Belém teriam tido o vigor e a audácia de colocar-se a nível das grandes cidades brasileiras, amparadas naturalmente por uma economia que se movimentava aos milhões de libras esterlinas, granjeando a presença de homens e mulheres, portugueses que haveriam de mudar o curso da nossa história cultural e econômica. A primeira geração de José da Silva Azevedo, imigrante português, nascido em Albergaria a Velha, que fora casado com a também portuguesa Maria Ferreira Bernardes, nascida em Coimbra, e que em Manaus ambos moravam à Rua Barão de São Domingos. Desse enlace matrimonial nascera seu único filho, que mais tarde viria a ser o pai do comendador José dos Santos da Silva Azevedo. No desenho de rara beleza, a história continuaria a marcar o traço vigoroso do lusitano José dos Santos da Silva Azevedo. Aquilo que parecia ser apenas um varão de uma família de imigrantes portugueses passaria a destacar-se e começaria a cinzelar mais tarde o que seria o futuro promissor. Sua avó, Maria Ferreira Bernardes, não descuidou dos estudos dos seus netos José e Maria, que concluíram estes estudos no Instituto São Geraldo, na época dirigido pela inesquecível professora Diana Macedo Pinheiro. José dos Santos da Silva Azevedo começou sua vida profissional na empresa Antônio Henriques e, em seguida, cria sua própria oficina radiotécnica. Consertando o rádio, começa a construir todo o universo de uma história que dá orgulho à vida comercial de nossa cidade. O industrial escreveu a sua história com a criação da Yamaha em Manaus e com a efetiva participação no setor agropecuário, estendendo seus negócios com o Manaus Plaza Shopping. José dos Santos da Silva Azevedo, cônsul honorário de Portugal em Manaus, representa, entre tantos portugueses, a saga de imigrantes da pátria-mãe. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje contaremos a história do cônsul de Portugal em Manaus, José dos Santos da Silva Azevedo. Falar do José Azevedo é falar de Manaus e do Amazonas da década de 30. Nós sabemos que ele nasceu em Portugal. Manaus e o Amazonas viviam uma fase de extrema dificuldade, porque o ciclo majestoso da borracha vivia momentos extremamente difíceis com a debacle da borracha. E nesta época chega o nosso personagem a Manaus, como eu disse, vivendo momentos angustiantes, porque o ciclo de grande desenvolvimento que a goma elástica proporcionou ao Amazonas vivia aos soluços, talvez até os seus estertores. E, com perseverança e denodo, este homem ergueu o seu patrimônio moral, ético, financeiro e econômico em cima exatamente de momentos difíceis. Mas a perseverança, o espírito de vencer e, acima de tudo, o respeito que se tem por todos aqueles que colonizaram este país, os portugueses, e que nos legaram
uma herança de unidade linguística, religiosa e territorial. Obviamente que foram muito bem recebidos, porque isto aqui sempre foi a terra, a pátria comum de brasileiros e portugueses. O início da nossa família aqui em Manaus data de 1890, 92, por aí. Os meus avós, por parte de pai, eram de origem portuguesa e a vida deles em Portugal era de lavradores. E começaram aqui, na verdade, um trabalho muito humilde, mas o meu avô foi um dos precursores da atividade comercial no Adolfo de Lisboa. Vendia verdura, frutas, né? A minha avó lavava roupa, né? E dessa união nasceu meu pai. Meu pai é brasileiro, nasceu ali na rua Barão de São Domingos. E foi criado aqui, meu pai, mas com um certo tempo meu avô adoeceu e teve que voltar a Portugal em busca de melhoria de saúde, né? E lamentavelmente não houve recuperação e faleceu, né? Meu pai estava lá, minha avó também, né? E aí meu pai nessa ocasião conheceu, ainda jovem, conheceu a minha mãe, né? Voltaram para Manaus para continuar a vida, mas ficou com o sentido da namorada lá de Portugal, que era minha mãe. Voltaram a Portugal, casaram, nasci lá em Albergaria Velha, no dia 23 de julho de 33. No dia 3 de novembro de 34, estávamos aportando aqui em Manaus, transportados pelo Hillary, que era um navio que trazia, navio de bandeira inglesa, que trouxe muitos emigrantes portugueses. Cheguei aqui com 1 ano e 3 meses, aí começou a minha vida realmente. Mas logo, a minha mãe já veio gestante da minha irmã, tanto é, chegamos aqui 3 de novembro, no dia 7 de dezembro nasceu a Maria, a minha irmã. E sempre muito doentinha, tá? A minha avó tratando, cuidando da saúde e tal. A minha mãe ficou gestante de novo e no parto, lamentavelmente, veio a falecer. Faleceu a mãe e faleceu a minha irmã, que ia se chamar Rosa. Daí eu tenho uma filha chamada Rosa, né? A partir daí, na verdade, a vida mudou completamente, porque aí meu pai, ainda muito jovem, conheceu uma outra jovem e foi trabalhar e lutar no interior. E aí eu fui criado, eu e a minha irmã, pela minha avó, a avó materna, lavando roupa com muita dificuldade, morando ali no Leonardo Malcher, subir aquelas escadas da Tapajós ali, levar a minha irmã para ali a saúde pública, que é na Praça do Congresso ali antigamente, né? Muito sacrifício. O Azevedo, aos 13 anos, ele ajudava a avó dele a colher as roupas dos clientes para que ela lavasse e com isso tivesse renda da família para sustentar. Então, éramos só os 3, eu, minha irmã e a minha avó, né? Muita vida muito dura realmente, mas eu tive a felicidade de estudar, de ter um estudo, na verdade, muito aprimorado. A minha avó dizia sempre que o estudo não ocupa lugar, e ela entendia perfeitamente que tinha que dar aos netos a melhor educação. E isso aconteceu realmente. Eu, como disse, sou português de nascimento e sou brasileiro por adoção, né? Eu sou cidadão de 2 pátrias e só voltei a Portugal quando tinha 40 anos. E graças a Deus que voltei com 40 anos, porque se eu não tivesse voltado, possivelmente hoje eu não estaria vivo. Aquilo foram 23 dias de férias que eu passei em Portugal e que conheci ainda
o restante da família que ainda estava vivo, tios e primos, né? Ainda hoje, de 2 em 2 anos, vamos, lógico, a Portugal, até porque os nossos bens de raiz, a casa onde eu nasci, nós preservamos lá, isso tudo, e não apenas é uma satisfação minha, mas dos nossos filhos também, quando vão lá, logicamente, a nossa base está lá. A busca pelo conhecimento e os ensinamentos da avó paterna. A luta por um ideal transformou o menino imigrante português, que andava descalço pelas ruas de Manaus, em um homem de valores alicerçados.